Olá, você acompanha a partir de agora o Ocupação, a primeira edição de 2016. Nessa volta do programa, nós contamos com a presença de 65 estudantes universitários de todo o país aqui no auditório da TV Câmara. Obrigada pela presença de todos vocês. Valeu, pessoal! Tudo bem, obrigada, valeu aí. E também os nossos convidados desta edição, a primeira edição, são os deputados. A deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, presidente da CPI dos Crimes Cibernéticos, e o deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, subrelator da CPI. Eles estão aqui para responder as perguntas desses estudantes e também as perguntas de quem está em casa. O nosso assunto hoje é o uso responsável das redes sociais. Obrigada, deputados, pela presença aqui no Ocupação. E essa é a primeira turma do estágio Visita do ano. E como você que acompanha o Ocupação já sabe, eles chegam a Brasília no domingo e de segunda até agora passaram por 4 dias de trabalhos intensos aqui no Congresso. Palestras com consultores, encontros com parlamentares, visita ao Supremo Tribunal Federal, visitas a várias áreas aqui da Câmara. Para saber um pouquinho mais, eu vou conversar com alguns deles sobre isso. Vamos perguntar. Você de branco, aí no final da plateia, pode me falar um pouquinho como foi a sua experiência até agora, o ponto alto que você achou até agora? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao deputado Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, por proporcionar essa oportunidade, né, de conhecer mais de perto a Câmara dos Deputados. É muito interessante aprender sobre os processos que acontecem dentro dessa casa, porque nós que estamos muito longe, a gente só tende a reparar na parte política e não na parte técnica, por exemplo. Então, esse programa é um programa que proporciona um conhecimento muito mais profundo sobre o cotidiano dessa casa que tanto afeta a nossa vida. Eu acho que é mais ou menos isso. E só esqueci de pedir para você se identificar, nome, o estado e o curso que você faz. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou da Bahia, de Vitória da Conquista, e eu faço administração. Obrigada, Pedro. Desse lado aqui, você de vestido azul, pode me falar também se, assim, essa experiência, vir para Brasília, participar do estágio Visita, era o que você esperava? Você já tinha uma dimensão do que era o programa? Olá, boa noite. Meu nome é Gisele Fila, sou de Arapongas, no Paraná, e curso Direito. Está superando todas as minhas expectativas o programa. É uma experiência super enriquecedora. Está sendo fundamental para aprimorar minha postura política e cidadã. Obrigada, Gisele. E aqui do meu lado, você. Fala um pouquinho, assim, da sua experiência. Olá, meu nome é Carlos, eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Aproveitar também a oportunidade para agradecer ao deputado federal Felipe Bornier, que foi responsável pela minha indicação. E, bem, tem sido extremamente enriquecedor. Eu realmente não tinha noção de que, quando um projeto de lei é criado, ele passa por tantas comissões, ele passa por tantas revisões, até chegar finalmente no plenário. E é muito importante, tem sido muito importante ver como a democracia é empregada aqui dentro, como, de fato, o nosso voto que aconteceu há alguns anos tem sido muito bem utilizado aqui dentro. E tem sido muito bom. Muito obrigada. Eu queria agora perguntar a opinião primeiro da deputada Mariana Carvalho sobre esse programa. Na opinião da senhora, assim, a gente vê muitas pesquisas mostrando o desencanto da população com a política e principalmente dos jovens, né? Esse programa pode ajudar a mudar um pouco esse quadro? Sem dúvida, ele é essencial. Eu entrei na política aos 16 anos, então sou bem suspeita. Eu, com 21, fui eleita vereadora, aos 25, concorri à eleição à prefeitura da capital do meu estado, Porto Velho, e com 28, tive a oportunidade de ser eleita deputada federal. E a visão que nós temos, quando estamos fora da Câmara, é outra completamente diferente. E quando a gente chega aqui, a gente percebe que aquela coisa de dizer que deputado não trabalha, deputado trabalha muito. E não só os deputados, mas os servidores da Câmara. A gente não tinha essa consciência de poder falar do nosso dia a dia. Vocês tiveram a oportunidade de conviver. Nós temos comissões durante o dia inteiro e sem contar que quando começa o plenário não tem hora para acabar. A gente já saiu daqui de madrugada para ter que voltar de manhã cedo para poder estar participando das comissões. Então eu tenho certeza que cada um de vocês devem ter feito dessa semana, como sempre diz até mesmo o nosso segundo secretário Felipe Bornier, a melhor semana da vida de vocês. É uma experiência que pouquíssimas pessoas têm oportunidade de ter e conhecer a realidade do funcionamento de tudo nessa casa. Então eu digo para vocês, nunca
desistam dos seus sonhos e o principal, a nossa juventude precisa estar ligada na política, pois nós somos e seremos o futuro do nosso país. Se a gente não se antenar, não se ligar e não estiver fazendo parte do dia a dia da política, a gente vai acabar sendo governado por outras pessoas que não merecem estar onde estão e, por isso, muitas vezes o país está nessa crise econômica, nessa crise política que está. Então, a gente precisa da juventude participativa e ativa dentro da política. Obrigada, deputada. E se você que está em casa, tiver interesse em participar depois do que você ouviu do estágio visita, é só procurar na internet. As informações estão na página do Ocupação. O endereço é câmara.leg.br/ocupação, sem o cedilha e o acento. Eu queria agora perguntar para o deputado Rafael Mota, porque eu fiquei sabendo que o senhor inovou na metodologia para a escolha dos universitários que o senhor pode indicar. Cada parlamentar tem um número de universitários que pode indicar para participar do estágio visita por ano. O que o senhor fez? Primeiro, o estágio visita é uma ferramenta fantástica, né, da Câmara dos Deputados. A gente consegue trazer a juventude para dentro desse parlamento para discutir e ver os trabalhos legislativos, os trabalhos de comissão, as audiências públicas e a visita e o conhecimento e o diálogo direto com os deputados, né? Então, vocês perceberam que nós trabalhamos muito, apesar de estarmos aqui terça, quarta e quinta, mas é uma carga de trabalho muito grande, quando a deputada Mariana falou. Saímos, às vezes, de madrugada e temos as comissões no dia seguinte. Então, como disse, é um programa fantástico, mas nem todas as pessoas, os nossos jovens que são universitários, tem a oportunidade de conhecer um deputado federal. E para poder fazer esse pedido, para poder encaminhar o seu nome e convidá-lo aqui para participar do estágio de visita. Então, a nossa ideia foi realmente fazer um concurso onde privilegiasse a meritocracia na sociedade brasileira. Então, a nossa ideia foi fazer um concurso de redação, onde os participantes poderiam utilizar o tema meritocracia, seguindo uma banca de professores universitários que haveriam de fazer essa correção dessas redações, e as melhores redações foram contempladas com o estágio visita. Então, valorizamos a meritocracia, damos a oportunidade para todos poderem participar e também conhecer o trabalho legislativo aqui na Câmara. Então, nada mais justo do que valorizar a meritocracia no nosso país. Obrigada, deputado. Bom, até agora, a gente falou do estágio visita, que é promovido pela 2ª Secretaria, e o nosso programa, o Ocupação, é um dos momentos, virou um momento desse intercâmbio. O tema da ocupação de hoje é o uso responsável das redes sociais. Lembrando que quem está em casa também participa da discussão. Você pode mandar os comentários e as perguntas para os nossos convidados pelo Instagram, pelo @programa Ocupação, ou ainda pelo perfil no Facebook. Bom, agora, antes da gente começar essa discussão, a gente vai exibir uma pequena reportagem sobre a participação do brasileiro nas redes sociais e também sobre a preocupação de educadores em preparar os jovens para isso. Vamos rodar o VT? A comunicação está na essência do ser humano. Gostamos de ver e sermos vistos. Desde a época em que morávamos nas cavernas até os dias de hoje, somos fascinados pelas imagens que retratem a nós e ao nosso cotidiano. Usamos as redes sociais para fazer negócios, novas amizades, promover nossas aptidões ou opiniões sobre alguém ou algum assunto, para que ela seja vista por uma ou milhões de pessoas. O Brasil é disparado um dos países que mais usa as redes sociais. Uma pesquisa mostra que o brasileiro utiliza 10% do tempo total consumido globalmente nas redes sociais, ocupando o 2º lugar no ranking. Fica atrás somente dos Estados Unidos. Em algum momento de euforia ou por julgar mal as consequências da atitude de postar um arquivo, vídeo ou opinião que possa expor negativamente a sua vida ou a de terceiros, as pessoas acabam cometendo atos de preconceito, injúrias ou invasão de privacidade. Educadores tentam, nas escolas, passar valores que possam ser assimilados pelos jovens que a cada dia têm mais acesso às mídias sociais, discutindo quais as melhores atitudes no uso da internet. A gente sempre tem a preocupação de mostrar para o aluno que a internet é uma ferramenta de muitas possibilidades, possibilidades boas e possibilidades ruins. É preciso o professor, o educador ter um pouco de empatia para poder olhar o mundo a partir do olhar desses meninos e aí sim trazer a maturidade que a gente tem, né, sendo um professor, um adulto.
A preocupação de pais e educadores é crescente diante do uso das redes sociais por jovens e crianças. E no dia a dia, o assunto é sempre discutido. É também nosso papel levar aos pais o conhecimento de que é necessário que as famílias se envolvam na vida digital dos seus filhos, que acompanhem verdadeiramente o que seus filhos estão postando nas redes, quais são os seus amigos virtuais e qual é o tipo de posicionamento dos seus filhos mediante aquilo que lhe é exposto. No Instagram, por exemplo, tem as pessoas que dizem ser umas pessoas, colocam uma foto que nada a ver, tipo, colocam uma foto de outra pessoa e marca um encontro, né, com uma pessoa e vai lá e pode sequestrar ela, pode fazer o que quiser com ela. Agora, por que as pessoas têm necessidade de expor suas vidas e a de outras pessoas? E até que ponto isso é só um modismo, autoafirmação ou simples necessidade de ser reconhecida perante um grupo de pessoas? Agora, antes de pedir a opinião dos nossos convidados sobre essa questão, eu quero fazer uma provocação para a plateia. Quem aqui pode levantar a mão dizendo que não se arrepende de nenhuma postagem, nenhuma foto, nenhum comentário, de ter compartilhado uma notícia e depois descobriu que não era bem verdade aquilo que compartilhou, nenhum like que deu? Alguém pode fazer isso? Não precisa ter sido nudes não, tá, gente? Pode ter... Nunca se arrependeu de nada? Então me fala, você não tem nenhuma conta em rede social? Tem? E nunca se arrependeu de nada? Pois é. Parabéns. Uma salva de palmas para ele, né, gente? Ó, é o único. Bom, gente, agora, sem brincadeira, falando sério, queria perguntar para os dois deputados que estão aqui. A gente se preocupa muito com os crimes cibernéticos, mas a gente se preocupa o bastante, tanto os pais e os educadores, com preparar crianças e adolescentes para terem responsabilidade, né, assim, por aquilo que hoje elas publicam e o impacto que isso pode ter daqui a 15, 20 anos na vida pessoal e profissional delas. Deputado Rafael Carvalho. Rafael Mota, desculpe. Eu acho que a comunicação entre os pais e os filhos é algo fundamental na sociedade brasileira. Não apenas na internet, mas no comportamento social, no comportamento escolar, no comportamento, inclusive, do seu familiar. É de suma importância que os pais dialoguem com as suas crianças e tenham um bom senso. Porque a partir daí vai se criar uma cultura realmente de responsabilidade em relação ao comportamento dessas crianças no meio virtual. Obrigada, deputado. Deputada Mariana Carvalho. Bom, complementando aqui a fala do deputado Rafael, é exatamente isso. Acho que as pessoas precisam ter a consciência de como usar as redes, o que elas compartilham, o que elas comentam, de que forma, para, sem dúvida, não gerar algum tipo de polêmica ou alguma inverdade ou até mesmo uma difamação nas redes. E a partir do momento que a escola e a família estão interligadas nessa forma de comunicação e de usar a rede corretamente, a gente evita esses problemas até para o futuro das nossas futuras gerações, ensinando a forma certa de usar e não atrapalhando a vida alheia, ou muitas vezes até mesmo querendo mostrar a nossa fama, a gente prejudica ali uma condição de alguém que esteja sendo postado numa foto do nosso lado. E só para complementar, no âmbito da CPI de crimes cibernéticos, há a possibilidade de ser proposta alguma legislação nessa questão de educação para o uso das redes sociais, para o uso da internet? Nós dialogamos com algumas companhias. São empresas de altíssima tecnologia. Só que, infelizmente, não existe, por exemplo, o mínimo controle parental, alguma ferramenta, por exemplo, o próprio Windows. Não existe uma ferramenta que realmente privilegie esse tipo de diálogo ou alguma cartilha em algum programa que seja destinado para a criança, para deixar essa criança mais alerta do que dos seus deveres e da sua consciência em relação ao meio virtual. Bom, a gente discutiu durante esse período todo da CPI vários tipos de legislação e principalmente cobrando essas empresas para que elas sejam mais ativas. Algumas têm algumas cartilhas, até o próprio CGI, cartilhas explicativas, mas infelizmente nem sempre essas cartilhas chegam a todos, não consegue chegar. Posso dizer, no meu estado de Rondônia, em algumas escolas municipais a gente não consegue ter esse tipo de educação. Então, sem dúvida, uma das propostas que vamos estar discutindo até apresentar o relatório final é que as salas de aula elas sejam
tenham a oportunidade de ter um amplo debate para o uso correto das redes. A gente fez um sorteio para dar a mesma oportunidade para todo mundo e, pela ordem, Vivian Tomás vai fazer a primeira pergunta. Eu sou Vivian, sou do Mato Grosso do Sul, da Universidade Estadual. E eu percebo que nós, brasileiros, ao postar as coisas nas redes sociais, os nossos pensamentos, a gente acaba esquecendo que nós atingimos uma série de pessoas com uma série de posicionamentos. Eu queria saber se o deputado acha que a rede social ela é uma maneira mais intensa, um meio mais intenso de transmitir esses discursos de ódio e de acabar trazendo esses discursos a serem mais intensos, transformar esses discursos mais intensos e atingir uma quantidade maior de pessoas. Obrigada, Vivi. Deputado, antes do senhor começar a responder, eu queria agradecer a chegada da deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, presidente da CPI dos Crimes Cibernéticos, que também teve um pouquinho de trabalho para chegar por conta do trânsito que hoje está caótico em torno do Congresso Nacional. Muito obrigada, deputada, pela presença. Eu que agradeço, é um prazer aqui. Imenso poder estar aqui com vocês, todos esses jovens, discutindo um tema tão atual, principalmente ligado às redes, que eu acho que todo mundo aqui fica conectado a maioria do tempo e a gente não vive sem a internet. Então, um prazer muito grande poder ainda estar do lado do deputado Rafael Mota. Obrigada. Deputado, agora... Bom, Mariana, estávamos falando um pouco da atividade parlamentar que estamos tendo na CPI, e o que eu vejo é que hoje as redes sociais aproximam os internautas, mas distanciam as pessoas. Todos nós podemos ir, às vezes até, Fabiana, no encontro de um casal, numa mesa, de um restaurante, você vai ver um com um celular e outro com outro. Então, é uma situação que nos aproxima, mas ao mesmo tempo nos afasta. Às vezes até para chamar a atenção de quem está do outro lado da mesa, você manda um WhatsApp, Exatamente. Tem uma Nunca história, aconteceu comigo, mas assim, tem uma história que uma amiga contou. Tem uma história de uma reunião que entre uma pessoa que ia contratar um profissional, enfim, toda hora a pessoa atendia o telefone. Deve ser algo importante. Então, na terceira ligação, era o próprio entrevistador que estava ligando para a pessoa. Disse, olha, eu acho que aqui é mais fácil da gente fazer essa nossa entrevista. E fluiu. Então, é importantíssimo. A rede social hoje para divulgar, para nós que somos parlamentares, divulgarmos o nosso trabalho legislativo, para as pessoas se comunicarem. Mas é como eu disse, tudo que nós fazemos na vida devemos ter um pouco de bom senso. A exposição, a outra exposição hoje que sofremos pela pressão social, pela pressão mercadológica, pela própria mídia, né? As fotos com os artistas, com o amigo famoso, com o carro de luxo, no bom restaurante, o filho que está crescendo, mas tudo isso deve ser feito com muita parcimônia, porque como disse, existem pessoas mal intencionadas nos meios virtuais que se apropriam desses espaços para poderem cometer crimes. E aí vai roubo de senha, passando por dados bancários, passando até mesmo por exemplo, o porno revenge, que é uma questão que hoje tem sido debatido muito através, por exemplo, da lei Carolina Dickmann, que foi discutida aqui pelo senador Romário, pelo sexting, pelo stalking, né, cyberstalking, cyberbullying, que hoje a sobrepujança de outros indivíduos sobre outros em relação à prática do bullying cibernético. Então, tudo isso é uma discussão que está sendo levada à frente da CPI, mas a internet deve ser utilizada com muito bom senso. E a nossa exposição, muito mais ainda. Obrigada, deputado. Próximo a fazer pergunta vai ser o Ricardo Dias. Você já está com o microfone? Boa tarde, deputado. Sou o Ricardo, sou acadêmico do curso de Engenharia Civil do interior do Mato Grosso, cidade de Sinop. Quando foi passado o tema que ia ser abordado durante o programa, me remeteu a algum caso que ocorreu aqui dentro da Câmara dos Deputados. Nós tivemos aquele caso que foi amplamente divulgado, que foi conhecido da Denise Rocha, que ficou conhecido como a furacão da CPI. Não sei se vocês tomaram conhecimento. O que me traz a indagar vocês é sobre, o nome da comissão é crime cibernético, né? Se isso é taxado como crime, logo ela foi uma vítima desse crime. Alguém divulgou um vídeo um pouco antigo dela. Eu queria saber sobre o posicionamento que teve naquela época que ela foi exonerada, perdeu o emprego, que eu creio que ela dependia daquele emprego. Eu queria saber o posicionamento de vocês sobre se acha isso correto ou não, já que ela foi uma vítima e não o agente. E, no caso de vocês, como vocês se posicionariam se isso acontecesse em algum dos comissionados de vocês, de alguns dos assessores de vocês? Bem, eu vou pedir para a deputada Mariana Carvalho responder só fazendo um esclarecimento que o caso foi no Senado, né? No caso, era uma CPI no Senado, ela assessorava um senador. Deputada.
Bom, primeiramente, cumprimentar aqui todos os jovens que vieram de todo o país através do estágio visita, parabenizando o deputado Felipe Bornier, que conseguiu renovar essa nova segunda secretaria e dando oportunidade para os jovens conhecerem como funciona o trabalho do nosso dia a dia e ter a oportunidade aqui no programa Ocupação de ter essa interação tão ligada com vocês ao vivo, com os jovens e todas as pessoas que nos assistem no nosso país. Mas em relação a essa condição que aconteceu aqui no Senado Federal, poderia acontecer com qualquer pessoa. Eu sempre costumo dizer que eu, como mulher e como jovem, as crianças, os artistas, os políticos, as pessoas famosas, elas estão vulneráveis a todos os casos de redes sociais. E isso, a exposição, a gente acaba não tendo uma condição de medir as consequências do que isso pode levar. Eu acredito que, não sei até eu ou o deputado Rafael Mota, como poderia ser uma condição se fosse um comissionado da gente. Agora, claro, a pessoa tendo um ato ali ilícito, acho que cada um acaba tendo o seu julgamento e a forma de exposição que não poderia ter no seu local de trabalho e, principalmente, comprometendo a pessoa que ele trabalha. Eu costumo dizer que as pessoas que trabalham comigo são reflexo e espelho do que é a minha personalidade, do que eu quero, do que é o meu dia a dia, do que eu quero lutar pelo meu país. Então, a partir do momento que você coloca uma pessoa que ela pode estar fazendo uma exposição de uma forma negativa, ela compromete, sem dúvida, o seu trabalho. Então, acho que isso é reflexo. A gente tem casos no Brasil de várias exonerações de funcionários e servidores de alguma empresa que muitas vezes falaram da empresa pensando assim, estou fora do meu local de trabalho, vou falar mal do meu trabalho aqui nas redes sociais porque meu chefe não vai ver. E não imagina aquela dimensão que aquilo ali toma. Então, isso as pessoas têm que ter uma noção que o comportamento que ela tem no seu dia a dia, ela tem que ter nas redes sociais. Não é porque ela está atrás de uma câmera que ela está ali invisível, não. A gente pode identificar quem são essas pessoas e, muitas vezes, eu até costumo dizer que as pessoas antes, para poder falar algo de uma outra pessoa, ela chegaria ali na frente dela e falaria. E depois você só tinha aquela coisa da fofoca, né? Não, você não sabe o que fulano falou para mim hoje. Me chamou disso, disso e daquilo. Hoje já não. As pessoas, elas nem se dão o trabalho de chegarem, olharem nos olhos das pessoas e falar o que elas pensam. Elas vão, criam perfis fakes e muitas vezes nem os fakes vão com o seu próprio e ainda fazem aí vários tipos de robô para poderem criticar aquelas pessoas achando que o debate estão muito mais fáceis. Então, a gente precisa mostrar que essa vida real e a vida virtual, a única diferença é que você não olha nos olhos e está ali na tela do computador, mas que o seu comportamento ele tem que ser igual nos dois lugares e nos dois ambientes. Obrigada, deputada. Próxima pergunta agora é o Leandro. Isso. Obrigada, gente. Bem, boa noite. Meu nome é Leandro Martã. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou estudante de Direito e de Ciências Sociais. Eu quero abordar a questão da disseminação de boatos nas redes sociais. Queria que os senhores falassem sobre a importância da população, em geral, adquirir um filtro e não só na esfera política, mas também questões cotidianas da sociedade na hora de compartilhar essas informações. Bom, eu vou tomar a liberdade de responder. Primeiro, saudar o nosso conterrâneo, prazer estar aqui contigo. O que eu volto a dizer, o que é crime hoje, na vida real, é crime no meio virtual. Calúnia e difamação, que é feito na vida real, e que é cometido no ambiente virtual, também é caracterizado como crime. Isso está muito explícito na nossa legislação. Então, cabe àquele indivíduo que se sente realmente prejudicado procurar os seus direitos. E, a partir daí, o próprio Facebook, hoje, ultimamente, já tem aceitado a retirada de alguns tipos de conteúdo. Então, mas ainda tem que se avançar muito. Se você, por exemplo, entrar hoje no YouTube, se você entrar no YouTube, que é uma fonte fantástica de informação, onde existem filmes históricos, onde existem informativos, onde existem videoaulas, mas se você colocar uma palavra subliminar, como, por exemplo, colegial, você vai ver diversos vídeos ali, num ambiente aberto, de, por exemplo, estudantes colegiais em posições eróticas, isso estimulando realmente a pedofilia. E se você olhar os comentários, você se revolta mais ainda por ver que realmente ali existe um estímulo cada vez mais em relação à pedofilia. E são comentários que são antigos, de 2012, de 2011. Então, são crimes que a CPI está de olho. E, lembrando, o uso do bom senso é algo que deve ser sempre tomado como medida também no meio virtual. Obrigada, deputado. Antes de fazer mais uma pergunta aqui, quer dizer, de passar para vocês, eu vou fazer uma outra provocação e lançar para os deputados também. Vocês acham que adolescente, menor de idade,
tem direito à privacidade digital? Queria discutir isso e discutir um conceito que eu ouvi de menor abandonado digital. Também queria saber, primeiro assim, quem aqui concorda que adolescente tem que ter a privacidade digital respeitada? Ou seja, pai e mãe não deve ficar xeretando o celular. Quem concorda? Mais alguém concorda? Você, lembrando que assim, vocês já são maiores de idade, né? Mas então, a minoria concorda. Quem concorda que sim, que deve, pai e mãe deve dar uma incerta, um baculejo de vez em quando no celular do filho? Pois é, um baculejo, né? Ou seja, não tem isso de tira a senha, não tira a senha, corta a mesada, né? Ou então tem que ser senha compartilhada. Então, queria passar para os deputados essa pergunta, então. Até onde vai essa liberdade, né, essa privacidade, que a adolescência é esse testar, né, de limites, e qual é a responsabilidade que os pais têm pelo que os filhos postam na internet? Bom, só aproveitando aqui a pergunta anterior, também falando dos boatos, só para deixar aqui um pensamento para a gente. Os próprios boatos que são gerados nas redes, nós mesmos somos os responsáveis pelos compartilhamentos. Às vezes, eu, com a minha página pública do Facebook, coloco uma matéria, uma notícia, as pessoas não procuram saber se aquilo que eu falei é verdade ou não. Elas já começam a fazer com que aquilo tenha uma reprodução e, de repente, aquilo que não era verdade se torna uma verdade. E, quando você quer mostrar a verdade, ela não consegue atingir o mesmo público que a primeira notícia foi dada. Então, eu digo não só para a minha vida pública, mas eu digo na vida do dia a dia de cada um, das pessoas. A gente tem vários casos famosos de pessoas que acontecem isso, e até você justificar que aquilo não era verdade, nós mesmos compartilhamos porque achamos muitas vezes interessante aquele tema, ou engraçado, ou foi alguma piadinha de mau gosto com algum artista, e a gente não procurou saber a verdade e a veracidade. E muitas vezes a gente não procura saber o que aquele conteúdo ele tem de forma ofensiva e pode gerar o desagrado ou alguma injúria àquela pessoa que está sendo citada. Mas, em relação à condição dos menores de idade, nós, na frente da CPI, o deputado Rafael Mota, responsável pelo caso de pedofilia, vai poder ir até mais um pouco a fundo nisso. Mas o que a gente observou nessas condições de deixar cada vez mais os nossos jovens menores de idade ligados nas redes sem uma monitorização ou sem uma reeducação, uma forma correta de usar as redes, é que eles cada vez mais estão sendo vítimas de crimes cibernéticos como pedofilias. Isso é um absurdo e a gente não imagina o tamanho dos casos que acontecem. O que eles se passam na internet? Um exemplo, eu entro num jogo que seja de corrida, de carrinho ou de corrida. E para aquele jogo você está ali jogando e você está ali conectado com outros computadores. De repente, o seu amigo Luizinho, de 12 anos, ele começa a conversar com você. Eu tenho aqui um negócio que dá uma velocidade maior para o meu carrinho. Você quer? Aí o filho, que é menor de idade, com 10 anos, fala, eu aceito. Aí ele vai e manda aquele comando de velocidade para aquela pessoa. O que acontece? Muitas vezes, quem está atrás daquele computador com 12 anos é um pedófilo, é um maior de idade. E nisso ele começa a conquistar e fala assim, olha, eu tenho uma estrelinha agora para te dar, mas para isso você precisa tirar a camisa. E aí vai assim que começa a gerar a pedofilia, aquela criança tira a camisa, daqui a pouco ele já está rendido àquele outro lado do computador. De que forma? Que ele vira e fala assim, olha, se você não fizer isso e isso agora para mim, aquela foto que eu tinha sua sem camisa, eu vou espalhar para todos os coleguinhas da escola. E a gente não imagina a gravidade de que isso leva. Até vários vídeos que a gente viu na internet de crianças e jovens combinarem com outra criança de poder dar o endereço da sua casa para brincar e, de repente, quando toca a campainha, são pedófilos que estão tocando a campainha da sua casa. Então, eu sou a favor dessa monitorização e, principalmente, de uma reeducação na forma de usar as redes, tanto nas famílias e também dentro das escolas, e, principalmente, também, como a gente recebeu aqui, Google, Facebook, mostrando as suas cartilhas de uma forma correta, de que forma usar corretamente para a gente evitar esses crimes cibernéticos com as nossas crianças e os nossos jovens. Deputado fazer um adendo, é importante essa temática. A nossa preocupação é porque nós estamos cada vez mais, né, deputada Mariana, em contato com autoridades policiais, com pessoas da área, com profissionais das faculdades sobre essa temática, e cada vez mais se torna recorrente esse tipo de crime, né? Somente no estado do Rio Grande do Norte, para você ter ideia, já foram deflagradas 4 operações da Polícia Federal, com ramificações, inclusive, em Rondônia. Então, somente com um desses indivíduos foi apreendido 173 gigabytes de material pornográfico infantil, de vídeos e fotos. Então, a nossa preocupação é que a próxima vítima pode ser o seu filho.
pode ser o seu irmão, pode ser o seu sobrinho. Então, é isso que nos leva realmente a poder estar contrapondo em relação a esse tipo de criminalidade. A nossa intenção é realmente fortalecer o direito das crianças e poder garantir o seu futuro. Porque não se pode mais viver numa sociedade onde não existem leis na internet, né? Os crimes financeiros, os crimes de incitação ao ódio, como disse já, o porno revenge, que vem tirando vidas de adolescentes que se sentem constrangidos com aquele tipo de foto, deixam de sair de casa e acabam praticando até mesmo o próprio suicídio. Então, nós, legisladores, deputados federais, pertencentes ao Parlamento brasileiro e a sociedade brasileira e a nossa juventude deve estar organizada no combate a esse tipo de crime. Então, volto a dizer, conversar com os nossos filhos sobre essa temática, conversar com as nossas crianças e sempre ter o bom senso. Porque, como disse, atrás daquele indivíduo que se finge ser uma criança, um adolescente, um fake, pode estar um pedófilo. E que, como a própria deputada Mariana falou, que está ali em busca realmente de cometer um crime. Então, as autoridades policiais nem sempre têm pessoal suficiente para poder fazer esse tipo de fiscalização. Então, todos nós somos, sim, fiscalizadores do meio virtual. O Facebook não se pode ter perfis de crianças abaixo de 13 anos. Só que se você entrar lá, você vai ver diversas crianças e adolescentes que têm perfis e têm abaixo de 13 anos. Então, nós somos autorreguladores desse tipo de serviço. Obrigada, deputado. Bom, próximo a perguntar o Jackson. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Jackson, sou estudante de administração lá da UFRPE em Pernambuco. Falando sobre a questão da privacidade, eu gostaria de saber dos senhores qual o limite da privacidade de um cidadão que vai em busca de seu emprego. Eu já ouvi casos de amigos meus próximos que foram a uma entrevista de emprego e quando chegaram lá, a pessoa perguntou: foi você que curtiu a página daqui da empresa recentemente? Aí, sim, fui eu. É você que está com a foto assim, assim? Aí, ou seja, houve um monitoramento daquele perfil, houve uma verificação do conteúdo veiculado daquela pessoa. Existe algum limite? Será que isso é legal, uma empresa investigar o perfil de um possível candidato nas redes sociais? Eu queria complementar a pergunta do Jackson, deputados, porque a gente até comentou um pouco antes aqui que se fala, já conversei com alguns especialistas de segurança digital, fazendo entrevistas, que algumas empresas, não divulgam, obviamente, mas oferecem o serviço de rastreamento da biografia, ou seja, da pegada digital dos candidatos a emprego. Isso é feito principalmente com grandes postos, né, executivos e tudo mais, e essas empresas são capazes de rastrear até mesmo o que já foi apagado, fotos, comentários, e não apenas o que foi apagado nos perfis do candidato, mas aquilo que ele publicou em outros perfis. Ou seja, isso fazendo as palavras do Jackson, isso é lícito? Bom, só aproveitando e respondendo aqui, primeiro que eu acho que a partir do momento que você tem uma rede social, você está à disposição de expor o que é a sua vida e o seu dia a dia e como você realmente é. E isso, a partir do momento que você vai para uma empresa e se está ali de uma forma aberta, qualquer um pode ver, principalmente a empresa. Se a empresa está procurando alguém que seja e tenha um tipo de comportamento, ela vai acabar vendo. Se você não quer, então que você bloqueie de alguma forma as suas redes sociais ou que não tenha as redes sociais para não ter essa exposição da sua vida pessoal. Agora, o outro problema, que é um grave problema que vem sendo discutido aqui na Câmara, inclusive já gerou várias discussões, é um projeto de lei que aconteceu um caso, uma deputada apresentar um projeto de lei devido a ela ter uma amiga que ela não conseguia mais emprego em lugar nenhum, pois ela, no passado, foi casada com uma pessoa, algo mais ou menos desse tipo, e essa pessoa cometeu um crime. E quando aparecia o crime dessa pessoa, ligado ao crime, aparecia quem era a pessoa casada com ela. Quando ela procurava um emprego e digitava o nome dela na internet, aparecia ela ligada a esse crime sem ela ter nada a ver. Então, isso é uma luta e uma briga que vem se tendo aqui na Câmara pela questão da lei do direito do esquecimento. É muito polêmico, é um tema que eu acho que o país tem que discutir muito até onde vai. Porque a gente acaba ficando numa condição que não aconteceu com a gente, é fácil a gente julgar. Mas quando a gente se coloca na posição daquela pessoa que está desempregada,
investigada e tendo seu nome difamado de uma forma de algo que ela não participou daquele crime, só ela sabe o sentimento do que ela passa e as dificuldades de ter de se viver. E até mesmo, aqui voltando a uma pergunta mais ou menos atrás, de casos mesmo de suicídio. Eu posso dizer no meu estado, de namorado ir na frente da namorada e acabar matando a namorada porque ela escreveu algo depois do término do namoro que não agradou. Então, isso realmente deixa muito preocupado, porque, sem dúvida, a condição do trabalho está ligada à vida real. Então, se você não quer ter uma exposição ou colocar uma foto sua de biquíni, não quer que as pessoas tenham aquela visão sua que você é jovem, você foi para a festa, ou que você fuma, ou que você bebe, que você não coloque nas redes sociais. Porque ali, a partir do momento, ela já está dizendo, redes sociais, todos têm acesso a partir do momento que você dá liberdade. Deputado, quer complementar? Só concordar com o que a deputada Mariana falou. No momento que você coloca uma foto, uma determinada legenda, e você clica aquele send, ou então compartilhar, aquilo ali vai ganhar um mundo, pode ter certeza. Então, mais uma vez, o que a gente não pode fazer, Fabiana, é deixar a internet pautar a nossa vida. Somos nós que pautamos a internet. Então, eu concordo com a deputada Mariana. No momento que a gente tem um perfil público, com informações nossas, quando você tira uma foto no seu carro, mostrando a placa do seu carro, quando você tira uma foto na sua casa, com a localização da sua casa, no momento que você diz onde você estuda, onde os seus filhos estudam, a farda do colégio dos seus filhos, o momento de lazer com a sua família, você expõe um perigo para possíveis criminosos. Ou quando você avisa que está de férias, né? Avisa que está de férias, onde você trabalha. Então, tem que ter vazia, né? Tem que ter alguns cuidados em relação a isso. Então, sempre dialogar e ter aquela velha palavra que eu já disse várias vezes, que é o bom senso. Obrigada, deputados. Bom, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, o Ocupação volta já e no segundo bloco a gente também vai saber o que pensa quem está em casa mandando pergunta para a gente. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Ocupação, o programa onde jovens universitários de todo o país que visitam a Câmara podem discutir os assuntos que dominam a agenda política. No programa de hoje, os nossos convidados são a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, presidente da CPI dos Crimes Cibernéticos, e o deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, vice-presidente da CPI. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. O assunto de hoje é o uso responsável das redes sociais. Nessa segunda parte do programa, vamos saber também como pensa quem está em casa. A gente recebeu uma pergunta via Facebook da Lorena Garcia, de São Paulo. Se as leis já são ineficazes para punir quem pratica crimes no mundo real, o que garante que as leis serão cumpridas pelos criminosos do mundo virtual? Aí eu passo para o deputado Rafael, que já falou muito da questão de leis no mundo real e leis são as mesmas que deveriam reger o mundo virtual. O que rege o mundo real, rege o mundo virtual. O cidadão tem que estar consciente dos seus direitos e os seus deveres como internauta e como cidadão. Então, não adianta a gente pensar que existe lei é ineficaz, muito pelo contrário. A gente tem que buscar os nossos direitos. E temos ganhado também espaço com esse tipo de discussão. Como, por exemplo, como eu já disse, a Lei Carolina Dickmann, que trata sobre a exposição de fotos íntimas que não tem autorização da pessoa, né? E temos discutido com diversas autoridades. Inclusive, Fabiana, no Rio Grande do Norte mesmo, tivemos uma audiência pública, onde a deputada Mariana Carvalho esteve presente, e discutimos sobre a questão da pedofilia lá. Então, o juiz federal Mário Jambo nos retratou um verdadeiro roteiro de filme de terror, que nós vemos dia a dia, que vivendo no seio da nossa sociedade brasileira, onde existia, nos autos do inquérito, troca de e-mails entre pais e aliciadores, que estavam em outro país, onde esses pais estavam aguardando apenas o filho nascer para começar os abusos sexuais. Então, qual é o momento que nós estamos aí em relação à expressão, ao direito de liberdade individual e o rompimento desse tipo de sigilo? Uma criança dessas vai ter o futuro garantido, e isso que nós estamos discutindo também com o relatório da nossa CPI. Então, é uma discussão muito ampla, é uma discussão nova. A mente humana não acompanha a velocidade da internet, da tecnologia, mas estamos debandando esforços. A Câmara dos Deputados tem feito o seu papel como marco civil da internet, que precisa se atualizar, sim. Mas tenho certeza que o nosso papel da CPI, com o relatório que vai ser encaminhado, vai auxiliar, sim, com medidas mais enérgicas em relação a esse tipo de criminalidade.
Obrigada. Deputada Mariana, eu vou fazer rapidinho, antes de passar para o próximo inscrito, a pergunta da Priscila Franco, do Rio de Janeiro, que mandou via e-mail. Ela diz, ela é advogada e professora de Direito do Trabalho. Gostaria que comentasse a repercussão da aprovação da Lei dos Crimes Cibernéticos no Congresso Nacional. Inclusive, falasse sobre a rapidez da tramitação e sanção. Afinal, muitos outros projetos semelhantes já tinham sido apresentados aos parlamentares e não tinham sido levados adiante. O próprio deputado Rafael Mota lembrou que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, porque houve muita repercussão em relação ao incidente com uma atriz famosa. Qual a expectativa dos senhores em relação aos projetos que venham a ser apresentados pela CPI? Vão ter a mesma celeridade? Bom, isso é difícil poder falar, porque o parlamento vive outro momento, os parlamentares são outros, então a gente não tem como muito saber quanto tempo leva. A gente tem projetos que estão aqui há mais de 20 anos e nunca foram nem discutidos e aprovados. O que a gente, estando à frente da CPI, eu como presidente, o deputado Rafael como subrelator, a gente vai querer, claro, dar uma celeridade, até porque, se demorar muito para esses projetos serem aprovados, eles já vão estar aí ultrapassados. Como o deputado Rafael disse, ele foi bem feliz. A internet ela é muito rápida. Quando a gente pensa em algo, na verdade, a tecnologia já avançou. Então, a gente tem que ter um pouco de celeridade nessa aprovação desses projetos, senão daqui a pouco vai ter que se criar novas CPIs. Um grande exemplo é a própria nossa CPI, que ela veio com o intuito apenas de discutir crimes bancários. E quando a gente percebeu o tamanho de abrangência que poderia se levar, ligados à pedofilia, crimes à honra, crimes financeiros, a gente percebeu que teria que ter um prazo maior para poder falar sobre todos esses temas. E o que eu observo é que cada dia mais que se passa com a CPI, chegando ao final dela, a gente traz novos assuntos, novos temas, novas informações, novas tecnologias e, de repente, a gente para pensar. Se a gente for se levar ao avanço dela, essa CPI não vai ter fim. E realmente é isso que acontece. Então, a gente vai estar lutando para ter celeridade, sim, e com apoio popular também. Obrigada, deputada. Agora, Giberlândio, você. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Giberlândio, eu sou estudante de Direito do Estado do Espírito Santo. Antes de iniciar minha pergunta, eu gostaria de agradecer ao deputado federal Paulo Folleto, que fez a minha indicação para me estar nessa semana aqui conhecendo um pouco mais da rotina legislativa. O tema é pertinente, é um tema sabido e é interessante que o que nós estamos discutindo aqui, mas algo que ficou-se um pouco vago, e foi uma pergunta até pertinente pelo Jefferson, no qual eu já vinha colocando, é que quando o empregado se coloca à disposição do empregador para estar pleiteando aquela vaga, é sabido que o empregador ele vai fazer o rastreamento daquela pessoa, quem é aquela pessoa. E aí é interessante que a nossa Constituição ela fala um pouco dos direitos e garantias fundamentais, e Voltaire fala um pouco até mesmo sobre isso, que não concordo em nada que disseste, mas defenderia até a morte o teu direito de falar. Então, assim, deputados, quando a empresa ela investiga um pouco da vida social do cidadão brasileiro, ela não está descumprindo o que a nossa Constituição fala, que é o direito e garantias fundamentais? Porque o que a empresa quer naquele momento é a mão de obra. A empresa não está interessada o que você faz no final de semana. Então, acho que quando a empresa ela fiscaliza isso que você faz no final de semana, ela está, sim, descumprindo o que diz a nossa Constituição Federal e o que é a nossa maior orientação hoje no mundo jurisprudencial. Olha, vivemos em uma sociedade capitalista, consumista, onde o melhor realmente vai ter o melhor emprego, onde aquele mais capacitado vai ter o melhor emprego. E no momento que você tem uma vida, uma personalidade que não se adapta à empresa, e você tem um perfil aberto, e a empresa pode entrar nesse perfil para ver como é o seu estilo de vida, qual é o seu tipo de filosofia de vida, se você segue os padrões da empresa, e se você tem esse perfil aberto, então eu não vejo razão para se realmente poder reclamar sobre esse assunto. Se você tem uma vida desregrada e você quer, de repente, prestar serviço em uma grande empresa, certamente essa grande empresa quer profissionais, como a deputada Mariana já adiantou, profissionais que se adaptem à filosofia da empresa. Então, eu não vejo uma quebra, digamos assim, da liberdade de expressão, da invasão de privacidade dessas pessoas, no momento que você tem um perfil aberto e que você expõe realmente a sua filosofia de vida para aquela empresa. Então, eu não vejo problema nesse tipo de relação. Eu queria até fazer um comentário que eu já ouvi de um especialista, na mesma entrevista que eu fiz, do especialista em segurança na internet, o comentário que
em algumas entrevistas, os entrevistadores, os empregadores, eles não olham sequer o currículo, mas perguntam logo qual é o nome de usuário em determinada rede social. Assim, não quero ver o que você escreveu no currículo, não. Quero ver o que você postou e o que você curtiu, né? Ou seja, a comunidade que você frequenta na rede social. Se isso é válido ou não, assim... Sem dúvida. Eu até quero colocar aqui uma condição, no meu caso, como política e como uma pessoa pública, tenho minhas redes sociais. E eu sempre, às vezes, sou questionada por algumas pessoas. Eu sou jovem, sou mulher, como muitos aqui, né? Então, a gente percebe que a gente tem uma vida social ativa. Eu gosto de sair com meus amigos, gosto de encontrar minhas amigas, gosto de ir ao salão, como toda mulher. E, muitas vezes, às vezes, a gente tem ali o perfil e as pessoas acham que a gente tem que colocar só política. Eu, já na minha rede social, eu coloco algumas coisas do meu dia a dia. Se eu sair com meus amigos, eu tiro uma foto e coloco. Estou com meus amigos, se eu faço uma viagem com a minha família, eu, muitas vezes, acabo postando, porque eu não quero ser uma pessoa, eu não vivo a política só. Eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa comum que frequenta os lugares como todos. E, às vezes, as pessoas acabam tendo uma imagem e crucificando. Não, você viu o perfil dela? Não, ela postou festa, eu não voto nela. Eu quero que as pessoas saibam exatamente quem é a Mariana e qual é o meu perfil, qual é a minha forma de ser, qual é o meu dia a dia. O que eu sou na minha vida real, eu sou aqui na política. Muitas vezes, claro, que o comportamento de você vir para a Câmara, às vezes até as pessoas, quando encontram depois você na rua, a gente sempre, principalmente os deputados, sempre de terno, e encontram na rua, nossa, mas eu tenho só essa imagem sua. Tem que lembrar que aqui a gente tem um comportamento político e, muitas vezes, a forma de ter que se vestir. Mas o que a gente representa na rua é o que é o nosso dia a dia. A gente almoça, a gente janta, a gente vai ao salão, a gente vai às festas. E isso tem que ficar bem claro, porque, muitas vezes, as pessoas também querem mostrar, dentro do seu perfil, algo que ela não é. Até mesmo eu posso dizer como pessoas, às vezes, podem estar sofrendo muito, tendo milhões de problemas familiares e postam só fotos sorrindo como se a vida fosse 100% festa e maravilha. E nem sempre é aquilo que passa no dia a dia da pessoa. Então, cada um sabe bem como administra suas redes e o que quer mostrar para a sociedade. Aquela velha história, né? Gastamos o dinheiro que não temos para comprar o que não precisamos para ser o que nós não somos. Então, eu diria que tem que passar por realmente por uma revolução ou uma evolução filosófica desse tipo de discussão. Como disse, a internet não pode pautar a nossa vida, nós que pautamos a internet. Vamos passar agora, então, para o Renato Medeiros. Você que vai fazer a próxima pergunta. Renato. Boa noite, eu sou o Renato, sou acadêmico de Relações Internacionais na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Também queria seguir a linha dos meus colegas e aproveitar o momento para agradecer a indicação do deputado federal Hugo Mota e estar aqui presenciando essa semana que até agora tem sido encantadora. No início do programa foi mencionado pelo deputado o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, quando foi idealizado e foi passado, foi tido como uma conquista da sociedade civil. Ano passado, durante a realização do Fórum de Governança da Internet, em João Pessoa, o projeto também foi apresentado, defendido a atual legislação, e, pela maneira que foi apresentado, dava a entender que ele abrangia bem praticamente todos os casos de crime na internet. Mas o que acontece? Diversos setores de movimentos sociais distintos agora se posicionam contra o Marco Civil e dizem que ele é distorcido do que inicialmente era predeterminado. Na minha cabeça, me vem alguns setores do PSOL e o próprio Partido Pirata do Brasil, que ainda não tem legenda, mas tem um forte movimento nas redes sociais. Minha pergunta aos senhores deputados é por que esses setores que anteriormente apoiavam o marco agora se posicionam contra? Olha, o Marco Civil da Internet foi eu diria que foi uma nova era na internet no nosso país, né? Passamos a pagar o que consumimos realmente, passamos a ter um direito de consumidor, passamos a reivindicar também as quebras de sigilo, que ainda se continua no ramo judicial, né? Precisamos contactar um juiz para poder lavrar um documento, enfim, a partir daí realmente haver as quebras de sigilo, né? Mas o Marco Civil tem as suas vantagens. Naquele momento, nós não tínhamos nenhum tipo de regulação no nosso país em relação a como manuseávamos a internet.
Então, infelizmente, nós não tivemos o direito de o acúmulo aos data centers, né, que é de suma importância para a gente poder acumular os logs, enfim, algum tipo de informação que possa ser vital para determinada elucidação de algum crime. Mas eu vejo avanços. Agora, se precisa passar por uma atualização. E, inclusive, o nosso relatório engloba, por exemplo, que no Plano Nacional de Educação possa também ser efetivado um Plano Nacional de Educação digital. Porque nem sempre os nossos pais, nem sempre os pais, os responsáveis ou os professores estão familiarizados com esse tipo de discussão com os alunos, com seus filhos. Enfim, então, foi uma das nossas recomendações para ser incluído também no Marco Civil da Internet, para que a gente possa também incluir, como eu já disse, crime hediondo, o crime de pedofilia na internet. Porque é mais grave ainda porque você mantém no anonimato o possível transgressor. Então, essa discussão nós estamos levando na CPI e vai ser incorporado também no relatório e tem que se passar por atualizações também no Marco Civil da Internet. Obrigada, deputado. Agora, Fernanda Rodrigues. Oi, boa noite. Meu nome é Fernanda, como já dito, eu sou do interior da Bahia, Juazeiro, curso Direito. Como meus colegas fizeram, quero agradecer ao deputado Roberto Brito e a toda a equipe do gabinete que me auxiliaram para estar aqui. E eu queria perguntar para os senhores sobre o liame, que vai dividir a liberdade de expressão e a agressão na rede social. E eu não pergunto isso porque acho que a lei não vem a calhar, mas porque nós vivemos em um momento, perdoe minha expressão, mas que precisamos pisar em casca de ovos para nos referirmos às pessoas, para expormos a nossa opinião, por não haver uma bom receptividade da outra pessoa e sempre achar que é uma ofensa quando, na verdade, é só uma opinião. Então, o que é que vocês podem falar sobre esse liame e essa questão da receptividade das pessoas com opiniões diversas, que hoje se fala tanto em minorias, mas as minorias não aceitam não ser, digamos assim, quando nós não concordamos com elas em tudo. Obrigada, Fernanda. Vou pedir para os deputados acelerarem um pouquinho nas respostas, porque a gente só tem mais 9 minutos para concluir o programa. Só para tentar responder, eu acho que esse é o grande desafio das redes, porque muitas vezes aquilo que para você pode ser algo carinhoso, para outra pessoa pode ser algo muito ofensivo. E isso a gente não sabe o que se passa por trás da vida de cada pessoa. Então, algo que você possa direcionar, achando que está sendo carinhoso, você acaba ali cometendo realmente um grave desafeto àquela pessoa. Então, isso é um grande problema que a gente vai ter que enfrentar nas redes, e cada pessoa que sentir ali a sua ofensa, ela tem que reconhecer até que ponto aquilo para ela foi uma ofensa ou não, e assim procurar um meio de poder se defender ou a polícia para poder dizer que aquilo é algo ofensivo ou não àquela pessoa. Agora, Pedro, Felipe, lembrando, bem rapidinho essa pergunta, por favor, Pedro. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Felipe, eu sou de Arara, São Paulo. Faço administração pública na Unicamp e gostaria de agradecer à deputada Ana Perugini, do PT, pela indicação. Eu gostaria de saber a opinião de vocês e até mesmo assim um pouco a opinião do Estado em relação à definição de liberdade de expressão nas redes sociais, principalmente no Facebook, e como que os crimes de internet e o medo de você interagir com a internet prejudica essa liberdade de expressão, por exemplo, no cyberbullying, na pedofilia da internet, até nas quebras de senhas, e até nas compras fraudulentas que acabam acontecendo. Como que esse medo, essa insegurança afeta na liberdade de expressão das pessoas, enfim, que usam as redes sociais? A internet é fundamental para a nossa liberdade de expressão, de opinião, os nossos posts, as nossas críticas. Lê quem quer, compartilha quem quer, dá like quem quer, para de seguir quem quer. É um meio que deve ser amplo e deve ser respeitado as liberdades individuais, sim. Nós sofremos, às vezes, no bom sentido, por alguns adversários políticos, né, que é normal, que nos criticam, mas rebatemos também, digamos, falamos a realidade para eles, explicamos as situações. Agora, no momento que você se sente ofendido, no momento que o direito daquela pessoa termina, no momento que começa o meu direito. Então, se alguém se sente ofendido, deve buscar os meios legais, deve buscar a legislação, buscar a autoridade policial, se houver algum tipo de sobrepujança em relação à intimidade das pessoas, à divulgação de fotos, deve-se procurar a autoridade policial e, a partir daí, desenvolver os trâmites realmente para que esse delito seja sanado. Obrigada, deputado. Agora é o seguinte, me disseram que eu tinha tempo para mais uma pergunta, aí eu vou fazer 2 perguntas em uma. Então, Amanda, bem rapidinho, e depois o Rico, também bem rapidinho. Amanda, manda ver. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de pergunta. Meu nome é Amanda, eu sou de Joinville, Santa Catarina, estudo Direito na Católica e eu faço parte do Rotaract Clube de Joinville, Manchester de Joinville.
Nós desenvolvemos um projeto anual que se chama Defesa de Direitos e também Crimes de Ódio na Internet. A divulgação ela foi feita basicamente para jovens. O nosso clube ele abrange a faixa etária de 18 a 30 anos e esse projeto foi desenvolvido em todo o país, juntamente com o Rotaract Brasil. Então, nós trabalhamos principalmente na frente de educar os jovens, porque nós somos jovens. Falando para um jovem, a comunicação ela se torna muito mais clara e a mensagem ela é recebida com maior entendimento. Nós trabalhamos em universidades e em praças públicas. Então, é uma atividade, é assim, uma iniciativa que se você acha que deve ser replicada em todos os estados e é mais eficaz se for dessa maneira? Sim, principalmente porque nós trabalhamos com a educação. Nós desenvolvemos vários materiais publicitários que foi divulgado na internet e também em espaços públicos, que trata basicamente dessa prevenção de crimes em meios cyber-internéticos. Obrigada, Amanda. Agora eu vou passar para o Rico Martins, então, para a última pergunta, bem rapidinho, porque senão eu vou levar bronca. Boa noite a todos. Meu nome é Rico Martins, sou lá de Pinheiro, Maranhão. Quero agradecer a indicação do deputado Vitor Mendes. E a minha pergunta para os senhores é: quais os benefícios e malefícios que as redes sociais trazem para a educação brasileira? Obrigada. 30 segundos, deputada. 30 segundos, deputado. Combinamos aqui, cada um responde uma. Primeiro a sua, eu quero parabenizar pelo trabalho e dizer que estamos aqui recebendo todas as opiniões e sugestões para a CPI. Então, se você puder mandar o modelo para a gente na CPI, quem sabe ele também não venha no final do nosso relatório como um exemplo para o nosso país. Muito obrigada também pela sua participação e trabalho que tem feito na frente desses crimes cibernéticos. Bom, Rico, benefícios são os mais variados. A fonte de informação que você tem na internet, as relações humanas que você pode conhecer o mundo através da internet, inclusive. E os malefícios são aqueles que nós estamos tratando na CPI de crimes. São o cyberstalking, o sexting, o porno revenge, todo esse tipo de criminalidade é algo que nós, como nos expomos nossa vida e deixamos a internet pautar nossa vida através da superexposição, acaba repercutindo negativamente como malefícios. Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui no estúdio da deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, presidente da CPI dos Crimes Cibernéticos, e o deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, subrelator também da CPI. Obrigada também a todos vocês que participaram do programa. Esse foi o Ocupação, o programa da TV Câmara, onde os universitários discutem os principais assuntos políticos do país. Você que acompanhou de casa pode conferir novamente na internet. O endereço é câmara.leg.br/ocupação. E todas as edições anteriores, 2015, também estão lá. Lembrando ainda das redes sociais, é só nos procurar no Facebook e no Instagram. Semana que vem, você confere o Ocupação direto das comissões, onde esses mesmos jovens passaram 1 hora fazendo perguntas sobre diversos assuntos a uma dezena de deputados. Foi bem intenso. Não perca! E olha, eu quero agradecer também ao pessoal da 2ª Secretaria, à produção, a toda a equipe técnica da TV Câmara, ao pessoal do CEFOR, o Centro de Formação e Treinamento aqui da Câmara dos Deputados, e ao pessoal da CPP, a Coordenação de Participação Popular. O Ocupação volta no dia 28 de abril. Não perca, a gente espera vocês. E agora eu queria convidar todos vocês para virem aqui para o palco para a gente fazer uma foto, a foto oficial do programa. Muito obrigada, pessoal, e até mais!